Eu estou ao vivo na nossa live Desperte Seu Rosto Jovem. Hoje o nosso tema vai ser papada e eu vou te ensinar 3 exercícios poderosos, fáceis, práticos para você fazer todos os dias e melhorar a flacidez da região da papada. Lembrando que essa live ela vai estar disponível no Clube Rosto Jovem. Para fazer parte do Clube Rosto Jovem, é só você digitar 027 aqui nessa live. No lugar que você estiver assistindo, digite 027, procure o link na descrição, ou então o link vai lá para o seu direct do Instagram. Para você conhecer um pouquinho do Clube Rosto Jovem, Clube Rosto Jovem, a gente trabalha todo mês um tema. Então, o tema desse mês é língua, então nós vamos trabalhar a musculatura da língua, que tem relação com a papada, com o pescoço, com todas as funções de mastigação, de deglutição, de respiração, de sucção e de fala. Então, tudo isso a gente trabalha lá no Clube Rosto Jovem, a gente já trabalhou testa, glabela, área dos olhos, maçãs do rosto, lábios. Então, o Clube Rosto Jovem é bem completo, você ainda tem acesso ao conteúdo das minhas convidadas que falam sobre como se vestir bem, alimentação, cuidados com a pele. Você também tem direito nesse mês que você paga o Clube Rosto Jovem ao curso Seu Rosto Mais Leve, onde tem séries completas de massagens, alongamentos e solturas para todas as partes do nosso rosto. E ainda você tem acesso também ao workshop Rugas de Marionete, onde eu explico tudo sobre essa marquinha aqui, ó, da marionete, que todo mundo detesta e ninguém quer ter. Então sejam todos bem-vindos, bem-vindas à nossa live Desperte Seu Rosto Jovem. E hoje eu vou ensinar para vocês 3 exercícios poderosos para a flacidez aqui da região da papada. Então quem já está me falando bom dia, diga de onde você é, o seu nome, para que eu possa te falar bom dia. Gente, lembrando então, o Clube Rosto Jovem é uma mensalidade de R$27, gente, R$27 a mensalidade. É muito barato para você entrar no clube e ter acesso a tudo isso. Bom dia, Marise. Marise que deu um depoimento bonito, que teve o rosto transformado. A Liane de Fortaleza, no Ceará, que tá sempre nas minhas aulas, né? Sempre, sempre. Bom dia, Nayara de Carajás, Pará. Inês, bom dia, Inês. A Marisa de Ribeirão Preto, muito frio aqui, 6 graus. Aqui tá bem tranquilo, tá 8 graus, eu gosto bastante de frio, então... Silvânia... Ai, gente, é muito pequenininha essas bandeirinhas, eu não consigo identificar de onde que é, me desculpa. Minha amiga está aqui, Thelma, bom dia, Thelma. Ó, a Thelma, vocês estão vendo aí, ó, a Kids Oficial, ela tem uma loja maravilhosa de roupas de criança e de mulheres, femininas. E ela entrega para o Brasil inteiro, gente, são coisas lindíssimas. Curadoria Thelma é muito chique. Bom dia, Pindamonhangaba, São Paulo. Bom dia, estou no Clube Rosto Jovem, estou amando. Sou de Santo André, Adriana, que bom. Clube é demais, né? Bom dia, Leda, de Fortaleza, Ceará. Patrícia, de Florianópolis, Santa Catarina. Marlene, de Londrina, aqui da minha cidade. Bom dia. Ana Paula, de Minas Gerais. Helenilda, Rio de Janeiro. Silvânia, Portugal. Silvânia. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom, gente, papada, né? Quem se incomoda com a papada? Eu tenho certeza que muita gente, senão vocês não estariam aqui, né? Acordar cedinho, muitas cidades aqui do Brasil está frio. Eu amo frio, então, gente, eu sou muito mais feliz no frio. Então, com certeza vocês vão amar essa aula de hoje, porque eu já acordei animada. Acordo muito cedo, todos os dias, 5h30 já tô de pé e tava, nem vi quantos graus tava, acho que tava 8 graus. Acho que é a mesma coisa que tá agora. É que vai saindo o sol, que o sol não apareceu ainda, vai evaporando o orvalho e aí vai ficando mais friozinho. Mas é tudo de bom frio, né? Graças a Deus a gente tem uma casa, a gente tem roupa quentinha,
Então a gente consegue passar muito bem o frio, né? Duro quem não tem tudo isso. Bom, a papada, ela pode ter, gente, múltiplas causas. Eu não sei quem viu meus stories de ontem. Eu falei algumas causas da papada nos stories de ontem. Deve estar salvo ainda depois da aula. Eu acho que vai estar salvo, porque eu fiz depois que eu voltei da missa, já era mais de 9 horas, então vai estar salvo. Depois vocês olham lá, mas vai ficar aqui que eu vou também falar um pouquinho. Gente, papada tem múltiplas causas. A gente nunca tem só uma causa. Na verdade, a gente não tem... a gente tem múltiplas causas de todas as marcas do nosso rosto. O que vocês têm que entender? Que a papada, o bigode chinês, a flacidez do pescoço, a flacidez das maçãs do rosto, a marionete, tudo isso, a flacidez das pálpebras, gente, tudo isso é consequência de uma desorganização da musculatura. A papada, ela é só um sintoma de que sua musculatura está um cacareco, de que sua musculatura está flácida, está realmente despencando. E aí, lógico que uma das soluções para a papada é fortalecer a musculatura. E quando a gente fala de papada, a gente está falando de musculatura supraioide, que é basicamente a musculatura da nossa língua. Então, quando a gente faz exercício para a língua, a gente vai fortalecer a região da papada. Se você colocar a língua para fora, assim, ó, tenta deixar ela para fora assim, bem retinha. O máximo que você conseguir sem tocar os dentes com a pontinha fina, ó. Se você deixar a sua língua assim, você vai ver que essa região aqui, ela vai retrair, ó. Tá? Então, ela tem bastante relação aqui com a região da papada. Então, quando eu coloco a minha língua para fora da boca e deixo a pontinha fina, ela tem relação aqui com o soalho do meu rosto, que é, na verdade, a minha papada, tá? Então, se eu faço exercício para a língua, eu vou fortalecer a minha papada. E a musculatura da papada está muito ligada aqui à musculatura do pescoço, principalmente a musculatura do platisma. Ontem eu fiquei muito triste porque apareceu um vídeo para mim de uma fonoaudióloga falando que a gente não fortalece o platisma. Gente, o platisma a gente fortalece sim. A gente não pode fortalecer o platisma da inserção para a origem, ou seja, apertando a nossa boca e jogando o nosso rosto para baixo. Mas quando eu faço movimentos da origem para a inserção, eu estou fortalecendo o platisma da maneira correta. Eu fiquei muito triste quando eu vi isso, porque eu falei, meu Deus, é minha colega. Para quem não sabe, eu sou fonoaudióloga há 25 anos e há mais de 22 eu trabalho na estética. A gente tem que conhecer muito anatomia e fisiologia, para a gente até poder ensinar para vocês o que é correto, tá? E a causa da papada principal que a gente vai trabalhar aqui hoje é a flacidez na musculatura. Mas, por exemplo, eu sou uma pessoa, gente, que eu falei isso nos stories ontem, eu sempre vou ter papada. E talvez você também seja essa pessoa que sempre vai ter papada. Eu sou super magra, eu peso 60 quilos, eu tenho 1,71 m, então pensa como eu sou magrinha. Eu tenho papada, então não tem relação com aumento de peso, por exemplo. Me considero ainda uma pessoa... que faço os exercícios todos os dias, uma pessoa jovem, não era para eu ter papada. Por que eu tenho papada? Gente, eu sempre vou ter isso aqui, ó, sempre, tá? Porque eu tenho pouca estrutura óssea para acomodar o músculo e a pele. Então, talvez você tenha pouca estrutura óssea, osso da mandíbula, para você acomodar a sua pele e o seu músculo. Então, sempre você vai ter uma papadinha, sempre. Como que a gente resolve isso? Sempre fazendo exercício. Então, para qualquer causa da musculatura, eu preciso fazer exercícios. Na verdade, eu preciso fazer exercício sempre, porque o dia que a gente se tocar que aqui é músculo que precisa fortalecer igual o corpo, a nossa vida vai mudar completamente e o seu rosto também. E são poucos minutinhos por dia. Eu poderia fazer um preenchimento no dermatologista, ir lá no dermato, fazer um preenchimento do meu queixo, aumentar o tamanho do meu queixo, aí eu não teria papada. Mas eu não quero fazer procedimento de preenchimento no meu rosto. Então, eu vou continuar com a papada. Eu podia optar por fazer uma cirurgia ortognática. O que é isso, gente? É aquela cirurgia que serra o osso e o dentista, o cirurgião bucomaxilo, é o dentista, ele vai reposicionar a maxila e a mandíbula. Então, ele vai fazer de um jeito que a maxila e a mandíbula fiquem com uma boa...
como que eu posso falar? Posicionamento, né? Um bom posicionamento, para que a gente não tenha tanta diferença entre o queixo, né? A mandíbula e a maxila. Então, o meu queixinho para trás, porque eu não tive o crescimento da mandíbula. E quando que acontece isso? Quando, que nem, por exemplo, eu não fui amamentada no peito, então a sucção, a amamentação, ela ajuda o crescimento da mandíbula. Eu não fui, minha mãe não tinha leite. Eu sou a primeira filha, então minha mãe ficou muito ansiosa e aí não tive. Minha mãe não teve, então não fui amamentada, fui amamentada na mamadeira. Eu chupei chupeta até os 6 anos de idade, então isso daí alterou com certeza o crescimento da minha estrutura óssea. Eu mamei na mamadeira há muito tempo. Quem, por exemplo, respirou pela boca há muito tempo também vai ter alteração. Nossa, meu nariz tá por causa do frio. Então, gente, isso com certeza vai ter alterações no nosso rosto. Então, essa alteração esquelética vai fazer com que eu não tenha estrutura óssea suficiente para acomodar o meu músculo e a minha pele, certo? Outra coisa que pode causar sua papada, que você pode melhorar hoje, é a sua postura. A sua postura, principalmente aos eletrônicos. Então, você fica muito com a cabeça para baixo, olhando o celular. Você assiste televisão numa posição horrorosa, que você não enruga não só, né, a sua papada, todo o seu rosto. Você no computador não tem aí... Gente, sempre os eletrônicos, a televisão, o computador, o celular, tem que estar sempre na altura dos nossos olhos. A gente não pode ficar com a cabeça para baixo. Eu sou uma pessoa muito observadora. Eu observo as pessoas na academia. Todo dia eu vou num restaurante comer na hora do almoço. Eu fico observando as pessoas. E a postura das pessoas é péssima. E não tem como não ter papada. Quando a gente é muito jovem, que nem ontem eu estava observando os meus sobrinhos. São novinhos. E eu já ensinei. Eu pego no pé mesmo. Falo, vocês vão ficar tudo com papada se vocês não adequarem a postura de vocês. Não é só papada. Prejudica a coluna cervical, prejudica tudo, prejudica a atenção, prejudica a visão. Na nossa live de quarta-feira, eu vou falar de flacidez de pálpebra superior, que tem relação com postura. Quem aí tem as pálpebras flácidas? Na quarta-feira, agora, dia 14 de agosto, a gente vai fazer a live sobre flacidez da pálpebra superior. Então, a gente a postura precisa adequar. Agora, por exemplo, tem muita gente que tá aqui me assistindo, que eu sei quando eu faço live sobre papada, sobre pescoço, e eu falo de postura, vocês falam, mas o meu trabalho, André, eu tenho que ficar com a cabeça para baixo, eu faço trabalhos manuais, eu sou dentista, sou massoterapeuta, sou manicure, e daí? Aí que você precisa fazer exercício para fortalecer sua musculatura. Tanto a musculatura que a gente vai trabalhar hoje nesses 3 exercícios, quanto a sua musculatura cervical. Você precisa ter uma estrutura de cabeça e pescoço forte para você aguentar o seu trabalho, que fica o tempo todo com a postura inadequada. Gente, a cabeça de uma adulta, assim, ó, normal, a minha cabeça, assim, normal, na postura correta, ela pesa de 5 a 10 quilos. Quando a nossa cabeça tá para baixo, ela pode chegar a pesar 30 quilos. Então, você imagina você com peso de 30 quilos, ó, horas e horas e horas. Se você não fortalecer sua região cervical e a sua estrutura aqui da região da papada, não tem como você não ficar com papada, com dor, com tudo. E lembra que essa musculatura aqui tem relação com a sua testa, tem relação com todo o seu rosto, com seus olhos, que a gente vai descobrir agora. Então, a gente precisa sempre deixar os eletrônicos e se não é possível no nosso dia a dia, fazer exercício. Realmente organizar essa musculatura, e essa musculatura começa a organização pelo nosso pescoço. Outra causa da papada é quem tá acima do peso, vai ter uma papada, né, gente? Daí a gordura precisa emagrecer. E quem perde peso bruscamente, nossa, eu perdi 5 quilos. Eliminei 5 quilos no final do ano. Isso aqui ficou, nossa senhora, muito flácido. Porque a pele despencou e a musculatura veio junto. Agora, nesses 3 exercícios que eu vou te ensinar hoje, o que a gente vai trabalhar? É músculo. Se não melhorar a flacidez dessa região, é porque você tem uma flacidez da sua pele. E aí, não é exercício que vai ajudar. Aí você tem que ir lá no dermatologista,
e fazer alguma coisa para que essa pele tenha a retração. Um laser, eu gosto muito do ultrassom microfocado, que todo mundo popularmente fala Ultraformer, tem o Liftera, tem estímulos de colágeno, tem que fazer, porque a pele ela vai ficar retraída, né, gente? Ela vai ficar flácida, ela tem que retrair, então de alguma forma ela tem que retrair. Antes de eu ensinar os 3 exercícios, falei algumas causas da papada, né, gente? Tem outras causas. A gente não pode fazer exercício para papada, para melhorar a nossa papada, se a gente não colocar a pontinha da nossa língua no repouso da maneira correta. A sua papada já começa a melhorar a partir do momento que você posiciona a ponta da sua língua corretamente no repouso. Se você fizer isso hoje, não só a sua papada vai melhorar, mas toda a flacidez do seu rosto vai melhorar. Então a gente tem um lugar onde a gente precisa acomodar a ponta da língua durante o repouso. Esse repouso que eu falo para vocês é quando a gente não está fazendo nenhuma função. Não estamos falando, não estamos mastigando, não estamos engolindo, não estamos sugando, respirando sim, tá? Só a função da respiração que eu preciso estar com a postura correta nesse lugar. E lógico, né, gente, se eu estou me alimentando, falando, sugando, né, fazendo função fora a respiração, eu vou ter que tirar a ponta da língua do lugar. Fora isso, se você está prestando atenção agora na minha aula e sua ponta da língua está no lugar errado, você já ganhou uma papada de brinde e já ganhou aí uma desorganização muito grande da sua musculatura. Então, Deus fez tudo perfeito na gente, inclusive o lugar para você descansar sua língua. Então, aqui a gente tem a nossa arcada superior. Quem já é macaco velho das minhas aulas, sabe, decore salteado, quem é minha aluna também, mas tem muita gente que está aqui pela primeira vez. Tem muita gente que vai assistir essa live lá no Clube Rosto Jovem e que nunca ouviu falar disso. Então eu preciso dar essa informação porque é importante para que você tenha o resultado de uma papada com menos flacidez. Então você vai posicionar a pontinha da sua língua, gente, pontinha da sua língua, lá na sua papila. Tem gente que fala, não precisa mais ser na papila, mas a papila é uma boa referência para a língua. Por quê? Porque a papila é uma textura. E a pontinha da língua, para ela acostumar com o lugar correto, ela precisa de estímulo sensorial, ela precisa sentir. Então, essa textura da papila é confortável. Se você tem prótese dentária, se você tem aí dentadura, se você usa prótese, você não tem a estrutura do seu palato descoberta por causa da prótese, não tem problema. Você vai colocar a pontinha da sua língua na estrutura mesmo da prótese, sem problema nenhum. O importante é você colocar no lugar correto, tá? Então você vai colocar somente a ponta da língua. Vocês vão entender por que é somente a ponta, porque um dos exercícios que eu vou ensinar é o que muita gente ensina, que é a postura correta da língua, e não é. E eu vou explicar por que depois não é a postura correta da língua, tá? Você vai colocar somente a sua pontinha? É arranca, é a pontinha, tá? Lá na sua papila, nessa estrutura aqui, ó, nessa rugosidade, nessa saliência, tá? Nesse tapetinho que você tem aqui atrás do seu dente de cima. Então aqui você tem, ó, se você passar a língua ou a mão, ó, é uma estrutura rugosa. E a pontinha da língua ama ficar lá para descansar. Para ela é confortável, para ela é agradável. Ela precisa dessa textura para ela saber que ela tem que grudar lá, tá? Então, para quem tem prótese, talvez seja um pouquinho mais desafiador, porque não tem essa estrutura, mas vai conseguir do mesmo jeito, é só se policiar. E aí você vai colocar a pontinha da língua lá, ó, o restante da sua língua fica relaxada, ó. Não fica grudada no céu da boca, tá? Então é só a pontinha. E o mais importante de tudo, você não vai apertar os seus dentes. Os seus dentes vão ficar desencostados. Então, pontinha da língua lá no palato, lá na papila e deixa o dente desencostado. Você já começou a organizar a musculatura, isso vai te ajudar muito na flacidez da região da papada. Porque não adianta fazer 3 exercícios poderosos e deixar a pontinha da língua no repouso no lugar errado.
Aí você perdeu todos os exercícios. Então já bota a ponta da língua. Aí se você não tem esse hábito, se a sua língua fica no meio do dente, se a sua língua fica pressionando o dente, se a sua língua fica lá embaixo, bota lembrete em todos os lugares que você passar. Coloca na geladeira, coloca no computador do seu trabalho, na cabeceira da cama, no espelho do banheiro, coloca lá. Ponta da língua no palato, dentes desencostados. Foi assim que eu aprendi, porque quando eu estava na faculdade, eu aprendi isso, eu não tinha a ponta da língua no repouso no lugar correto. Eu tive que fazer essa conscientização diária, até isso ficar um hábito para minha vida até hoje. Né? Isso quantos anos? Isso quando eu aprendi, eu estava no segundo ano de faculdade, isso foi em 1996 ou 95, no primeiro ano, não lembro. Ou seja, faz muito tempo que eu coloco a pontinha da minha língua lá em cima no palato, tá? Então você vai se você nunca colocou, você vai começar a partir de hoje, porque eu não quero ver mais você com papada, nem reclamando que você tá cheia de marca no rosto, correto? Daí, agora nós vamos para os 3 exercícios. Eu vou começar com o exercício mais fácil, tá? Todos eles são fáceis e práticos, mas eu vou começar com o mais fácil. Então, o que a gente tem que entender? A nossa língua, ela é formada por 2 tipos de fibras. As fibras vermelhas e as fibras brancas. As fibras vermelhas são fibras rápidas, são fibras de movimento, são a que dá o movimento para a nossa língua. E a gente tem aí poucas fibras brancas, então a gente tem um predomínio maior de vermelha, tanto é que a nossa língua é bem vermelhinha, né? Você consegue enxergar a musculatura da língua. Na verdade, gente, são 8 músculos que formam 8 principais músculos que formam a nossa língua. E aí, você vai ter as fibras brancas, que são fibras lentas, que são fibras de contração. Então, para a gente começar, é muito mais fácil fazer um exercício de movimento do que um exercício de contração. Qual que é a diferença? Movimento, gente, é repetição. Contração é tempo. Você vai deixar a sua estrutura muscular paradinha por determinado tempo. Então, para a língua é muito mais difícil ficar parada do que ficar em movimento. Por isso que quem não tem a pontinha da língua no repouso lá em cima, paradinha, é um desafio. Por quê? Porque eu vou ter que toda hora ter essa consciência de que meu músculo, a ponta da minha língua tem que estar paradinha lá em cima. Então, é muito mais desafiador. Esse primeiro exercício é um exercício super clássico, que é um exercício de varredura do céu da boca com a ponta da língua. Isso realmente melhora a papada. A sua papada vai melhorar agora, depois que você fizer o exercício? Não. Sua papada vai melhorar amanhã, depois de ter feito hoje? Não. A sua papada vai melhorar próxima segunda-feira? Não. Quando que a sua papada vai melhorar? Quando você fizer os exercícios todos os dias, a sua vida inteira. E você vai começar a notar uma grande melhora a partir do 3º mês. 3 meses. Tudo isso? Não, só isso. Só isso. Se for pensar, é muito pouco tempo para você conseguir um grande resultado. Porque esse resultado que você vai conseguir é um resultado permanente. Ou seja, se você mantiver os exercícios diariamente, você tem esse resultado a sua vida toda. A sua vida toda. Porque você vai fazer um movimento de recrutamento de fibras que vai fortalecer essa estrutura, e fortalecendo essa estrutura e praticando todos os dias, você vai sim ter um resultado permanente, porque todo dia você está fortalecendo. Lógico que, gente, todo mundo que me acompanha sabe que tem todas as etapas, né? Ah, e aí, André, o alongamento? Você vai ensinar 3 exercícios de fortalecimento. E o alongamento? O alongamento, gente, a gente não vai fazer o alongamento aqui da sua língua, tá? No Clube Rosto Jovem eu ensinei soltura da língua. Quem tá na mentoria Rosto Jovem
Tem o curso Chopapada. No curso Chopapada eu ensino toda a soltura da estrutura da língua, mas a gente não vai fazer essa soltura, porque isso não vai te prejudicar desses 3 exercícios que eu vou te ensinar. Você pode fazer tranquilo, sem estar alongando. Mas caso você queira alongar essa estrutura, soltar um pouquinho essa estrutura, você pode fazer um alongamento com o seu polegar aqui, ó. Não vai fazer o polegar de lado, tá? Faz o polegar de frente, para pegar todo o soalho aqui da sua boca. E aí você vai fazer isso aqui, ó, tá? Aí você solta a musculatura, ó. Faz uma pressão moderada. E aí, que eu acho engraçado, que eu dou tanta risada, do povo fazendo assim, ó, na internet, fala, gente, ó, faz isso aqui que você não vai ficar com papada, ó. Pode esticar aqui que a sua papada vai sumir. Estica o dia inteiro. Eu aposto quanto você quiser que a sua papada não vai sumir esticando ela, tá? Você tem que fortalecer o músculo, porque a causa da papada é flacidez do músculo, tá? Não é rigidez, não, é flacidez. Então, você vai fazer isso aqui se você desejar, tá? É bem confortável também você fazer isso. Então, você vai fazer um movimento de varredura. E esse movimento de varredura, a gente vai fazer com a boca aberta e com a boca fechada. Vocês vão ver que com a boca aberta você vai sentir de um jeito e com a boca fechada você vai sentir de outro jeito, tá? É um pouco diferente. Então você vai começar a pontinha da língua atrás do dente de cima e você vai até o fundo do céu da boca. Começa atrás, só a ponta, gente. A ponta da língua atrás do dente de cima e você vai arrastar até o fundo da boca. Você não vai voltar, você vai começar novamente aqui de frente, tá? Então, você vai fazer isso aqui, ó. Agora, para esse exercício ter resultado, você não pode mexer a sua mandíbula. Então, quem faz esse exercício assim, ou quem ensina esse exercício desse jeito, está errado. Então, não é para você fazer assim, ó. Mexer na mandíbula, porque senão você tira a força da musculatura que eu quero trabalhar, que é a musculatura da língua. Então, sua mandíbula tem que estar paradinha. E se você não consegue deixar a sua mandíbula parada, você vai fazer um hang loose, comprimento do surfista, vai colocar o polegar no queixo, o mindinho aqui no seu peito e você vai segurar o seu queixo. Você não vai mexer o seu queixo. Agora, se você conseguir fazer sem mexer o queixo, perfeito, tá? E aí você vai fazer esse movimento. Começa no dente de cima e vai até o fundo da boca, ó. Aí você vai parecer que você vai ficar com um papo, assim, igual de um sapo, né? O sapo, ele faz assim, né? Então, essa contração e descontração é que vai fazer o fortalecimento da região. E você está trabalhando a ponta da sua língua. A ponta da sua língua, ela faz função de fala, ela faz função de deglutição. Então, você trabalhou um exercício que vai te ajudar a falar melhor e a deglutir melhor. E lembra que é a função correta que ajuda no seu resultado permanente. Quantas vezes você vai varrer? 20? Esse exercício, gente, é muito fácil. Você pode fazer dentro do carro, a hora que o carro estiver parado, óbvio, no sinaleiro. Sempre os pés no chão, não esqueçam disso, tá? Os 2 pés no chão, sempre, sempre, sempre. Coluna reta para fazer exercício. Você pode fazer esse exercício esperando a hora que você estiver cozinhando, a hora que você estiver sentada na patente, no banheiro. Você pode fazer esse exercício vendo a sua série preferida, tá? Você vai fazer isso 20 repetições. Depois que você fizer 20 repetições com a boca aberta,
você vai fazer 20 repetições com seus lábios fechados e, lógico, os dentes desencostados, tá? Então, você não vai apertar, você vai deixar o dente desencostado e vai fazer o mesmo movimento. Então, você vai trabalhar essa musculatura de uma maneira diferente. Quando eu estou com a boca aberta, tenho que controlar a minha mandíbula, é um pouco mais desafiador para a minha língua. Faça primeiro com a boca aberta mesmo, tá? Depois faça com a boca fechada, os lábios fechados, tá? Então, você vai fazer 20 repetições com a boca aberta e 20 repetições com a boca fechada. Mesmo que a boca aberta seja um pouco mais desafiador, nós vamos começar com a boca aberta. Eu quero que você alongue também a sua estrutura articulatória, para depois você fazer com a boca fechada, tá? 20 repetições. Então, esse é o primeiro exercício que você vai fazer. O que eu vou ensinar você vai demorar 5 minutos no máximo. Acho que nem isso, tá? Segundo exercício, eu vou passar para o segundo exercício mais fácil, tá? Que esse exercício, já vou avisando que ele não é fácil. Não, ele é fácil. Ele é fácil, mas não é fácil. Ele é fácil de fazer, mas você vai sentir bastante a sua musculatura trabalhar. E lembra que eu tô trabalhando a papada, mas eu tô fortalecendo o meu pescoço, porque essas estruturas, elas estão interligadas. Então, você também melhora a flacidez do seu pescoço. Então, agora, esse exercício você vai fazer com o lábio entreaberto. Não pode fechar o lábio. Você vai colocar a sua língua no meio da sua bochecha, até onde ela alcança. Você vai perceber que é diferente quando eu lateralizo para um lado e quando eu lateralizo para o outro. Porque a nossa língua, ela não é simétrica. Principalmente se você mastiga mais de um dos lados. Então, às vezes vai ser mais encurtadinha de um lado do que do outro. É bom, porque você trabalha o alongamento aí da lateral da sua língua. Bom, vamos fazer isso com a ponta da língua. Então, primeiro exercício, na verdade esse exercício é dividido em duas partes, igual ao anterior. Eu vou fazer um movimento com a minha língua para cima e para baixo. Cada subida e descida eu conto uma repetição. Então, eu vou lateralizar a língua lá no meio da bochecha e ela vai movimentar para cima e para baixo, para cima e para baixo. E meu lábio tem que estar entreaberto, não pode ficar fechado, senão eu faço ruga na boca e não trabalho aqui a minha articulação, tá? Então, lateraliza e vai fazer isso aqui, ó. Então, você vai fazer 10 vezes para a esquerda, 10 vezes para a direita. Depois, você vai movimentar a sua língua para a direita e para direita e para a esquerda, para direita e para a esquerda. Então, você fez um movimento agora vertical. Agora você vai fazer um movimento horizontal, tá? Então, ela vai para cá, para lá, para cá, para lá. Talvez você consiga fazer um movimento bem curtinho, porque você tem uma estrutura ainda limitada, mas com a prática, você vai conseguir ter uma melhor mobilidade, tá bom? Ó. Então, cada direita e esquerda conta uma repetição. Vou fazer 10 repetições do lado direito, 10 repetições do lado esquerdo. Esse é um exercício bem poderoso, concordem comigo. Então, você vai primeiro fazer a varredura 20 vezes só para trás com a boca aberta, 20 vezes com os lábios fechados. Depois, para cima e para baixo, com os lábios entreabertos, lado esquerdo e lado direito. E depois para a direita e para a esquerda, também fazendo um movimento 10 vezes para a esquerda, 10 vezes para a direita.
Você vai pressionar, Nayara, um pouquinho a sua bochecha, tá? Tem que pressionar, senão você não faz o movimento, tá bom? Então pressiona até para você poder fazer a força da ponta da língua. Então a gente vai sim, ó, fazer uma pressão no movimento. Sem exageros, né? A gente não precisa exagerar. O suficiente para a gente sentir o movimento da ponta da língua na região. Isso. Que bom, Lúcia, para anotar tudo mesmo, que é para fazer todos os dias. Vocês não querem melhorar a papada? Se vocês fizerem esses 3 exercícios que eu vou ensinar, vocês vão melhorar a papada de vocês. Lembra que a gente também tem que organizar todo o nosso rosto, trabalhar as funções corretas para a gente ter o resultado completo do rosto jovem, tá? E no Clube Rosto Jovem a gente está trabalhando a língua, então tem outros exercícios lá para papada também. Terceiro e último exercício, para essa série ficar bem curtinha para vocês e para vocês realmente fazerem todos os dias. Aí, gente, como vocês estão aprendendo toda segunda-feira e toda quarta-feira comigo, coloca esses exercícios nas séries de vocês, não precisa ser os 3. Tá? Não precisa ser os 3. Você pode escolher um só para você colocar na sua série, que já é o suficiente, tá? Eu tô ensinando 3, que é para fazer realmente a sua papada melhorar. E aí você pode colocar um desses 3 na sua série que você tem aprendido todas as vezes comigo, e depois pegar esses 3 e fazer num outro momento do dia, por exemplo, porque são muito fáceis, tá bom? Vamos lá. Agora, esse último exercício é um exercício mais desafiador para a sua língua. Talvez você não consiga fazer ele completo, porque a sua língua está muito fraquinha. Mas como você recebeu os 2 exercícios anteriores, você vai treinar até você conseguir fazer esse de agora, porque esse é um exercício de estático, esse é um exercício de contração, esse é um exercício que vai trabalhar a força da sua musculatura. Até agora eu trabalhei a força, mas com mobilidade. Agora eu vou trabalhar a força estática da minha língua. Que lembra que eu expliquei para vocês? É muito mais desafiador para a língua porque ela tem menos fibras brancas, que são essas fibras que vão dar a força para nossa língua. A língua, gente, ela não é muito resistente, ela é muito mais da mobilidade do que da resistência. Pra gente conseguir falar bem é porque a gente movimenta muito a nossa língua. Porque se a gente falasse com a nossa língua parada, a gente não ia conseguir falar quase nada. Por isso que a nossa articulação é movimento, tá? Você vai sugar as línguas. As línguas é bom. Quem tem mais de uma língua, quem é bem fofoqueira, mas é só uma língua que a gente tem, tá? A gente vai sugar a língua no céu da boca, no palato. Nós vamos grudar ela totalmente. E aí que eu falei pra vocês que eu ia explicar. Tem gente que fala que essa é a postura do repouso da língua. Gente, quantos minutos você acha que a gente consegue fazer isso sem fadigar essa estrutura? Muito poucos. Então, eu vou falar pra você, na minha opinião, como fonoaudióloga, como professora de fisiologia e anatomia durante muitos anos. Para mim é humanamente impossível uma pessoa ficar com a língua sugada 24 horas no dia. Não é o correto. Você vai fazer só a ponta no repouso. Agora, no exercício, você vai sugar ela. Como se ela fosse um desentupidor de pia mesmo. Você vai sugar. Sabe quando você pega o desentupidor e... É isso aí que você vai fazer, só que lá em cima, na sua língua, tá? Ó. Tá vendo que vocês vão ver agora que vou mostrar de pertinho, vocês vão ver o freio da língua, ó. Então a língua ela tá toda grudada. Talvez você não consiga grudar toda a sua língua. Talvez ela grude só metade, talvez ela não grude nada. Você vai tentar, porque esse exercício é bom pra papada, tá? Ó. Você vai sentir na hora que essa musculatura ela retrai. Então, realmente a gente vai fazer o fortalecimento. Ó. E vai deixar a boca aberta. A boca aberta e língua sugada.
Quanto tempo você vai deixar essa língua sugada? 10 segundos, 4 vezes. Somente isso. 10 segundos, 4 vezes. Quando começar a ficar fácil, aí você pode chegar no máximo nos 30 segundos 4 vezes. Vai aumentando devagarinho, tá? Os outros exercícios, vocês não precisam alterar a quantidade da mobilidade. Pode deixar daquele jeito que você vai ter resultado, tá? Sugou 10 segundos 4 vezes. E aí você pode ou soltar estalando ou não fazer nada, tá? 10 segundos 4 vezes. Vai fazer isso somente. Isso já vai te ajudar muito no fortalecimento da musculatura. E vai sim melhorar a sua papada. Lembra que estamos tratando de causa muscular, de flacidez da musculatura, de fraqueza da musculatura. E um dos motivos que você tem uma fraqueza na sua musculatura da língua, não é porque você fala pouco, não, porque às vezes você fala muito. É porque você não colocava a ponta da língua lá no repouso. E aí, quem que fica forte? O dorso da sua língua. E o dorso, gente, que é a parte de trás da língua, ela não faz função. A função, ela tá aqui, ó, meio ponta lateral. O dorso não faz função. Por isso que você tem que deixar a ponta da língua ali, para você relaxar o seu dorso. Essa estrutura aqui tem relação com a cervical. Quem tem o dorso da língua muito forte, tem dores aqui e vice-versa, tá? Quem, gente, junta saliva e engole, Nair. Tem gente que fala, eu não consigo colocar a pontinha da língua no repouso porque fica juntando saliva. Engole. A hora que a saliva veio, você engole, tá? Porque você tá desacostumada, você não tá acostumada com o repouso. Então, ó, a hora que juntou a saliva, a gente engole. Até porque, gente, nós fazemos de 2.000 a 3.000 deglutições diárias. Então, essa contagem é pra estar contando com a saliva. Então, a gente tem que engolir a saliva toda hora, não pode deixar juntar a saliva na boca. Vai ter momentos que eu vou salivar mais, vai ter momentos que eu vou salivar menos. Se a gente come uma comida muito salgada, parece que falta saliva, não é? Se a gente tá com fome, parece que aumenta a saliva. Não é verdade? Tem alimentos que vão fazer a gente produzir mais saliva e tem alimentos que vai fazer a gente produzir menos saliva. A língua tá flácida mesmo, pode ter certeza. Né? Por isso que a gente veio aprender hoje os exercícios, para melhorar a flacidez da língua, consequentemente melhorar a nossa papada. Não é verdade? A gente melhora a papada fazendo isso. Então, esses são os 3 exercícios que você vai fazer todos os dias. Todos os dias eu quero você fazendo esse exercício e eu não quero mais você reclamando da sua papada. Porque se você fizer os exercícios diariamente, você vai melhorar a sua papada. Porque independente da causa que a sua papada tem, que eu já expliquei, a causa da minha, que é esquelética, existe a flacidez da musculatura. Gente, com o passar do tempo, existe flacidez da musculatura. A gente vai envelhecendo, nossa musculatura vai enfraquecendo, então eu tenho que fazer exercício todos os dias. Todos os dias, todos os dias. Você não pode se dar o luxo de não fazer um dia, você tem que fazer todo dia. Para quem quiser assistir essa aula, vai ficar salva no Clube Rosto Jovem. Então é só você digitar aqui 027, que o link do Clube Rosto Jovem vai direto pro seu direct, tá? Direto pro seu direct. No Clube Rosto Jovem você vai ter exercícios
2 exercícios por semana, 2 vídeos por semana lá no seu WhatsApp. Você vai ter o conteúdo das minhas convidadas para você assistir. Você vai ter o workshop Rugas de Marionete, o curso Seu Rosto Mais Leve, todos os exercícios por uma mensalidade de R$27. Acabou a mensalidade, se você quiser você renova, senão você pode cancelar a sua assinatura. E nessa quarta-feira, dia 14 de agosto, às 7h27 da noite, você que tem a pálpebra flácida, quem aí tem pálpebra superior flácida, quem tá aqui com essa pálpebra caidinha, você vai vir aprender comigo como melhorar a flacidez da sua pálpebra. Vai ser uma aula maravilhosa. Eu vou deixar o link para inscrição lá nos meus stories. Eu quero todo mundo na minha aula de quarta-feira, às 19h27. Tudo bem que hoje a gente teve pico aí de mais de 150 pessoas, porque tava frio, né, gente? Então, assim, eu achei que ainda foi muito pouco, hein? Semana passada tinha mais gente, tá? Então, eu quero todo mundo nessa aula para, além de ficar com a papada forte, que não ter papada, né? Ficar com esse contorno maravilhoso, você ainda vai ficar com as suas pálpebras lindíssimas. E vocês vão ver a relação que tem dessa musculatura com as suas pálpebras superiores. Então, não perca a nossa aula da quarta-feira, 14 de agosto, 19h27, mas só quem está inscrito vai poder assistir, tá bom? Quero agradecer a presença de todas vocês, de todos vocês. Muito obrigada, é sempre um prazer estar aqui. Às segunda-feira que vem tem de novo. Então, quem não pode assistir à noite, assiste de manhã. Quem pode assistir, assiste os dois. E quem só pode assistir à noite, só assiste à noite. Certo? Gente, um grande beijo para vocês. Fiquem com Deus, uma boa semana. E a gente se encontra na nossa próxima live Desperte Seu Rosto Jovem. Beijo, beijo.